Boa noite, pessoal. Que animados, gente. Vocês estão muito bonitos. Apesar de daqui estar uma fumaça danada. Eu quase não estou vendo vocês, mas daqui vocês estão lindos, tá? Muito obrigado por terem vindo hoje. Esse é o Conexão número 2. E olha só como a gente já está crescendo. Olha essa banda linda, maravilhosa. Todo mundo uniformizado. Parece que está indo para a escola. Gente, muito obrigado por você estar aqui hoje. Você que está acompanhando a gente também pelas redes sociais, pela nossa live. Que bom que você está aí com a gente. Seria melhor se estivesse aqui com calor humano. Da próxima vez, você se planeja para estar aqui conosco. Mas não saia daí também, tá? A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. A Noemi também tem alguns recadinhos para vocês nesse momento. Oi, galera. Boa noite. Muito bem. Então, eu tô aqui para falar de redes sociais. Avisando para vocês curtirem a nossa página no Facebook, Conexão Piracicaba, e no Insta, Pira Conexão. E eu não sei quem viu na nossa página essa semana que quem postasse uma foto com a hashtag Conexão Piracicaba e quem tivesse mais curtidas no final do programa ia ganhar uma camiseta. Então fica a dica aí no programa, tira uma foto aí com seu amigo, com a namorada, tira uma foto da galera aqui na frente, coloca a hashtag Conexão Pira e a foto que tiver mais curtidas, a gente vai dar uma camiseta igual essa aqui pra vocês. Gente, e o tema de hoje, eu não sei quantos viram pelas redes, pelos cartazes que a gente espalhou aí por toda Piracicaba, pelas igrejas aí afora. O tema de hoje é mundanismo. O que a gente entende por mundanismo, galera? Quantos aqui são mundanos? Eu imaginei mesmo que ninguém ia levantar a mão. Mas o que é ser mundano? A gente sabe o que é isso? Vou te falar. Nós saímos às ruas perguntar o que é mundanismo. Só que defeitos técnicos acontecem e a gente vai tentar passar esse vídeo no final, tá? Enfim, o programa de hoje está muito especial. Nós temos aqui autoridades para conversar com a gente, tá? Deixa eu pegar aqui. Nós temos convidados muito especiais. E a gente vai fazer o programa hoje um pouquinho diferente do usual. O usual que foi uma vez só, né? Mas o Conexão de hoje, ele vai ser, na verdade, uma extensão de um podcast chamado Contra a Cultura. Quantos aqui já ouviram falar do Contra a Cultura? Legal, tem algumas mãos aqui. Vou falar bem a verdade, eu não sou muito acostumado a ouvir podcast. Quem sabe eu seja um pouco old school para isso, mas dizem que é a nova maneira de se ouvir rádio. A gente pode gravar os conteúdos em que a gente tem interesse de saber. Então, a gente pode ouvir o momento que a gente quiser. E ali a gente tem conteúdo de diversos assuntos, diversas maneiras que a gente pode entender isso daí. Tá? O Contra a Cultura, especificamente, é um podcast em parceria com a televisão Novo Tempo, onde a gente tem conteúdo espiritual, conteúdo bíblico, de escola sabatina, e a gente pode ali ter informações muito valiosas e muito interessantes para a nossa vida. Os convidados de hoje, eles são apresentadores do Contra a Cultura. Tá? E eu vou passar uma préviazinha aqui de quem são eles. Isaac Rezende é produtor e roteirista do programa Hiperlinkados e Teólogos, da TV Novo Tempo. Bianca Oliveira é apresentadora e produtora do programa Conexão Jovem, da TV Novo Tempo. E Mayara Costa é a conselheira da Escola Bíblica, na TV Novo Tempo, e estudante do 3º ano de Teologia. Eu gostaria de uma calorosa salva de palmas para eles aqui hoje. As cadeiras vermelhas. As cadeiras vermelhas são de vocês, tá? Roda a vinheta. A sociedade diz: o eu é o mais importante. A Bíblia diz: negue-se a si mesmo. O mundo incentiva: siga seus desejos. Jesus convida: siga-me. A cultura diz: pense igual, seja igual, conforme-se. O cristianismo diz: não se conforme com os pensamentos deste século. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Boa
Boa noite. A sociedade Tudo bem com diz: vocês? o Seja eu... mais uma vez bem-vindo ao Contra a Cultura. Esse é o seu podcast, o Evangelho Clama pelo Diferente. Você pode acompanhar a gente através das nossas redes sociais também, tá? O nosso blog, anota aí, novotempo.com/contracultura. Você que nos assiste também, né, Isaac, Maiara, você que nos assiste através das redes sociais da Novo Tempo, através da página do Facebook do Código Aberto, do Conexão Jovem, do Hiperlinkados, e a você também que nos acompanha aqui ao vivo através das redes sociais do Conexão Jovem Piracicaba. Sejam todos muito, muito bem-vindos. E assim, ó, eu nunca, mas jamais nessa vida estarei só no Contra a Cultura. Ele está comigo, Jesus e meu amigo Isaac Rezende. Tudo bem, Amém. Isaac? Together. Show. Maiara Costa. Ô, Isaac, eu acho que estão querendo te boicotar aqui. Acho que não tá ligado aí. A gente tentou te boicotar, mas Isaac. não vai dar certo não, peraí. Vamos ver. Não, essas coisas acontecem mesmo com o Isaac, sabe? Isaac Rezende, Sempre de novo, eu, de né? novo. Tudo bem? Tudo bom, Bianca? Boa noite. Agora sim. Então tá bom. Maiara Costa, E aí, Bia? tudo bem? Tudo ótimo. Então tá Boa bom. noite, galera. Bom, eu não sei se dá pra gente acender a luz ali, pra gente poder enxergar as pessoas ou não. Aqui a gente pode tudo. O Ah, que você ah, pedir, a ah, gente é? tá fazendo. É. Só estralar o dedo assim? Estralou o dedo. Aí, ó, tá vendo mais uma vez? Ah. Aê, deu? Até agora eu sabia que tinha umas 7 pessoas só. Tá brotando Pra lá mais não- gente. Tá brotando, você viu? Tá só? brotando mais Aos gente. pouquinhos. Tá, um recado rapidinho que eu gostaria de passar aqui. Gente, vocês que estão com celulares, smartphones e estão seguindo as nossas redes sociais, no Instagram e Facebook, o papo vai ficar rolando aqui, mas vocês podem mandar perguntas, tanto na live do Facebook, quanto no Instagram, quanto em algum comentário. Vocês podem mandar direct também, tá? Que a gente vai estar lendo aqui para vocês. E se vocês quiserem fazer algum tipo de comentário ou pergunta, será falado aqui na frente também, tá? Valeu. Muito Eu bem. gostei que ele falou assim, a gente vai ler as perguntas. Ele não prometeu Não nada quer- sobre a resposta. É A gente interessante. poderia ter Me sinto usado isso, cara, confortável. agora já Muito ficou bom. difícil. Eu queria agradecer aqui o convite do Gui e do outro Gui, né? Porque eu posso soltar aqui para eles, revelar Não, o que aconteceu? Pode revelar que é jogo Que aqui aberto. é assim, é jogo aberto. É jogo A nossa aberto. vida é um livro aberto, né, É isso galera? aí. Nós estamos aqui, na verdade, através de um convite que a Nayeli e o Gui Paroski fizeram. Eu não sei se eles conhecem aqui a Nayeli Leite Na e o verdade, Gui Paroski? Não, né? Alguns. Mas a Nayeli Leite, cantora, né? Não sei se quantos conhecem, ela também trabalha na Rede Novo Tempo, é produtora lá também. E ela, olha, gente, tem um convite aí muito bacana para vocês, é o Contra a Cultura lá no Conexão Jovem de Piracicaba. Aí vocês perguntam, onde está a Nayeli Leite? Fica a indagação aí. Mas nós estamos aqui. Enfim, ela teve um outro compromisso, a gente liberou ela dessa A vez. gente do releva Contra a dessa vez. Cultura. Uma vez a gente perdoa. Uma né? vez a gente perdoa, da Isso próxima não. Bom, eu fiz uma introdução aqui, geralmente é assim que a gente começa o Contra a Cultura. Contra a Cultura é um podcast, dá para você ouvir aí do seu celular, onde e quando você quiser, tá? Ele se tornou o primeiro podcast da Rede Novo Tempo de Comunicação e o podcast oficial do Código Aberto, que é o programa da TV Novo Tempo para estudar a lição da Escola Sabatina. Lá a gente estuda a Escola da Sabatina também, nosso guia A de escola de estudo... quem? A escola tinha... É o guia de Strudel. A escola da Sabatina? A Escola da Sabatina, eu falei? Foi. Ai, tá. Eu vi que a gente vai ter que ficar muito ligado com o que fala aqui, porque não passa. Não, mas eles não deixam escapar nada. E Não quando eu passa falo guia de nada. estudo, eu falo guia de strudel. Aí rola assim, tipo, sempre Entendi. um trava-língua e tal. Mas enfim, tô melhorando, né, Isaac? Tá, sim. Tô tá melhorando, tô Sempre? melhorando. É. claro. E aí... Ô, Bianca, Ah. desculpa. Você vai... Não, você sempre me corta, pode ir. normal. É Nós pra ser estamos ao no vivo, o Contra a esquema Cultura. é assim, né? É assim. E esses dias perguntaram pra gente, né? Viu, aquelas brincadeirinhas que vocês fazem, tipo, é real? É, claro que é. Não, muito real. Tipo, muito real. A gente não estuda o conteúdo, vai estudar as brincadeiras. Não vai ficar... Entendeu? Não tem gente, roteiro não, filho. É na hora. brincadeira. Mas O conteúdo Quem sabe a gente faz ao vivo. estuda aqui, né? É. A gente às vezes não segue o que a lição segunda, terça, quarta e quinta segue, mas o que tá aqui a gente segue. É isso aí. Então pronto. O Guilherme perguntou aqui, eu não vi porque tinha uma névoa marítima cobrindo todos vocês, mas ele perguntou quantos aqui são mundanos. Quantos aqui são mundanos? Eu ergo as duas. E o pé. Tá. E quantos aqui são marcianos? Eu acho que não sei. Sobrou alguma coisa? Tem, Plutão, não sei. Quem é do mundo aqui?
Assim fica um pouco mais fácil responder, né? Cara, tem vários extraterrestres Mas, na verdade, aqui. você pode perguntar quem é do mundo e quem é de Deus. E agora? E agora? Ih, quem é do mundo, quem é de Deus? Bom, Tá enfim, confuso, tá tá muito muito confuso. Eu Tá acho muito que a gente confuso. precisa entender um pouquinho sobre o que é o senso comum do mundanismo e o que a Bíblia fala sobre mundanismo. Esse foi um tema que a gente tratou em várias lições da Escola Sabatina. Né, a gente insere esse tema, não tem como fugir disso. E esse é o tema de hoje aqui do Conexão Jovem e também do Contra a Cultura. Bom, eu posso levantar? Fica à vontade. Fica à vontade? Eu Por posso? favor. Então tá bom. Indiferentona. Aí assim, quando eu levanto, aí a galera já faz assim. Ó, tô chegando, hein? Tô chegando. Aí, ó, já dá aquela coceirinha no ouvido. Até eu tô Lá saindo vem, já. eu Daqui a vou pouco sair indo por ali. pro lado. Pra Ainda bem que a você, gente ficou aqui. Né? o que é mundanismo? Pra todo o Brasil. Ao vivo. Sem pressão. Mundanismo é ter uma influência de onde você vive, onde você... Que influência? Influência geral, todas. Mas meu amigo Isaac é um cara excelente, exerce uma influência positiva sobre mim. Isso é mundano? Deve ser. Ok. O que é mundanismo para você? É seguir toda a moda que você está envolvido na sociedade, é acompanhar tudo o que a sociedade oferece. Que a sociedade oferece. Muito bem. Inclusive, Mundanismo pizza para sábado você? à noite. O que é mundanismo para você? Seguir as leis do mundo. E o que são as leis do mundo? Músicas, leis, filmes. Músicas, filmes, tá bom. Interessante. As músicas do Leonardo Adventista são do mundo? Elas estão no mundo, eu acredito, né? E aí? A gente adora Tô fazer isso. perguntando. O que a Bianca pergunta e ninguém olha feio pra ela? Eu pergunto, todo mundo olha feio pra mim. Só porque eu tenho cara de Gui, mal? pra Ela você, perguntou Gui. sorrindo, você não estava sorrindo, não. Olha aí. Ô, Gui. Você faça jus ao seu nome, viu, risadinha? Isaac, pra quem não sabe, é no quê? No hebraico? hebraico, risadinha. Significa risadinha. Vocês vão entender por quê. Vocês vão entender por quê. Gui, pra você, o que é mundanismo? Quando vem assim, ai, que coisa mundana, o que vem na sua cabeça? Nossa, é uma pergunta muito difícil. Não, né? mas geralmente a gente fala assim, ó, quem nunca escutou? E o mundo entrando na igreja. É isso aí. E aí, o que é o mundo entrando na igreja, então? O mundo entrando na igreja, eu acredito que seja a nossa percepção de algum tipo de anomalia no que foi igreja até hoje. Pode Nossa, ser. que filósofo, cara. Eu gosto de filosofar, vocês estão vendo, né? Ó, anota e tuita isso aí, foi boa. Vai. Tá bom? Anotado, registrado aí. Registrado. Mas quando a gente fala, por exemplo, o mundo está entrando na igreja, a gente vê como no sentido negativo, né? Mas se a gente inverter a frase e colocar a igreja tem que ir para o mundo, então a gente não pode, eu acredito que a partir do momento em que a gente julga um termo como negativo ou positivo, a gente caiu numa armadilha muito perigosa. Mas assim, na prática, o que é o mundo entrando na igreja para você? Prática, do Então, dia a dia, o que é o mundo entrando na igreja? Bom, eu acho que modernidade, quem sabe? Modernidade. Uma bateria tocando na igreja, alguma coisa assim. Essa fumacinha que A você soltou aqui, essa fumacinha. fumacinha. Isso é o mundo Tem entrando cara na de igreja. mundo mesmo, porque eu já vi essa fumaça lá no mundo já. É verdade. O mundo. Isso é o mundo entrando eu na acho que são igreja. exemplos. Moda, filmes. pode ser. E a gente olha isso de uma maneira negativa. Então, depende. A gente quem? Tem gente que olha negativo, tem gente que não. Né? Pode ser. No senso comum, qual é a sua percepção? No senso comum. Conversando com as pessoas, assim, quando as pessoas geralmente utilizam isso, qual que você acha que é o senso comum dessa percepção? O senso comum é que o mundo entrando na igreja é negativo. Ok. Certo. Acho que deu pra gente mais ou menos entender o que a maioria pensa, o que nós pensamos muitas vezes, não é? Desse conceito de mundanismo. Por que esse é um tema tão importante, Isaac e Maiara? Mundanismo, será que esse assunto aí não é mamão com açúcar, não? Vocês estão discutindo essas coisas? Não, mamão com açúcar é amor ao próximo.
Ah, é, falar de amor. Amor é mamão com açúcar. Mamão com Mundanismo açúcar é a graça é a verdade de Cristo. presente. Não vamos falar de amor, vamos falar da verdade, Vamos né? falar de verdade presente hoje. Vamos falar de doutrina. Chega desse negócio de amor. É, né? Negócio de amor, credo. Ah, muito chato isso aí. Mas Mayara Costa te fez uma pergunta. Não, fez pra você. Não, gente. Ó, vamos lá, impar ou ímpar? Dá o seu panorama aí antes da gente... Por que é importante o assunto? O O mundo é extremamente importante, né? Por que esse assunto é importante, Mayara? Porque se nós continuarmos enxergando as coisas de forma equivocada, o nosso evangelismo será completamente errado. Entendi. A gente está por um caminho totalmente... Então a gente acha que evangelizar não as pessoas é contracultural mudar da os Bíblia. seus usos e costumes, mas será? O nome contracultura, o que significa? Contracultura é uma palavra só e significa ir além do senso comum, ir com mais profundidade. Não são duas palavras, contra a cultura, ou três, né? Contra a cultura, mas sim contra a cultura. Por quê? Porque o evangelho clama pelo diferente. Nós somos diferentes de um padrão, mas nós queremos se fazer igual aqui no mundo. Acho que para a gente ser diferente, nós temos que ser igual. Você pode ficar com essa frase, talvez você entenda até o final. O que é mundanismo, segundo a Bíblia? Olha só que interessante, né? Quando o Guilherme e eu também perguntei se alguém aqui era mundano, todo mundo fica meio assim, né? Aí eu brinquei quem era marciano, e aí a Bianca perguntou de novo quem era mundano. Muita gente levantou a mão. Por quê? Porque quando eu falei a expressão mundano, o Guilherme falou, na sua cabeça veio uma concepção da palavra. E essa concepção ela vai sendo construída pelo quê? Pelo teu costume, pela tua tradição, pela tua convivência, pelas tuas conversas, por aquilo que você escuta. Você vai criando uma cultura, você vai criando ali um background, né? Quando a Bianca falou de uma outra forma, ela ressignificou na sua cabeça do que a gente estava falando. E aí você já teve uma outra reação. E esse fenômeno é muito interessante, porque quando a gente fala de palavras, as palavras elas têm uma etimologia. Certo? Mas o que é uma etimologia? É o estudo da raiz daquela palavra. Então, por que essa expressão quer dizer tal coisa? Aí você vai lá, não, porque uma vez o cara falou isso, e por causa disso, esse é o termo. Só que aí o tempo vai passando, né, a modernidade vai acontecendo, e essa palavra que era usada para descrever tal coisa, passa a ser usada para descrever uma outra coisa. Certo? Então, por exemplo, a palavra massa, o que é massa? Depende do seu contexto. Massa pode significar macarrão, lasanha, pizza, pode significar algo muito legal, entendeu? Pode significar um piloto de corrida. Depende do contexto. E, geralmente, o contexto que a gente atribui às coisas vem desse nosso background. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente sempre incorre, a gente tem essa característica de incorrer num pequeno detalhe, de olhar para o texto bíblico, ler certas expressões e querer atribuir a ele aquilo que a gente sabe. Aquilo que a gente experimentou. Então, quando a gente lê lá assim, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não sejais amigos do mundo. Tiago 4:4 fala. Não sejais amigos do mundo. O que é mundo? Aí depende do que eu cresci aprendendo que é mundo. Então, se eu entendo que mundo é uma música com um certo ritmo específico, com um certo instrumento específico, não, isso é mundanismo. Aí eu falo assim, então aqui ele está falando que não é para ser amigo desse tipo de música. Só que, para a gente estudar a Bíblia, a gente tem que estudar o contexto daquela palavra, na sua explanação geral. Qual é a intencionalidade que o autor está querendo passar? Para que ele está falando aquilo? Qual é o seu sentido etimológico, ou seja, dentro do grego, entendeu? Qual é o seu público? Para quem que ele está falando? Então, por exemplo, só a palavra mundo, ela é usada de várias formas. Por exemplo, não sejais amigos do mundo. Porque Deus tanto amou o mundo. Ah, Jesus pode. Eu não posso, mas E Jesus aí? pode amar o mundo. Eu não posso nem ser amigo, mas... Né? Você vai E falar? tem Jesus também falando, eu não quero que você, Pai, Que os não tire do mundo. tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, nós somos mundanos. Isso é tão complexo que o Isaac está dizendo, porque você vem crescendo ouvindo isso, né? Que o mundo está entrando na igreja por causa de coisas. Geralmente moda, geralmente música, geralmente filme, geralmente algum instrumento, geralmente algum... O que você está descrevendo com esses exemplos são
digamos assim, uma questão visível, uma questão externa, certo? Então, uma música, uma questão externa, Sim. uma maquiagem, uma joia, um negócio de ouro que eu uso no meu braço, são coisas externas, certo? Só que para mim o mais complicado disso tudo é que quando o assunto ele é discutido, não é discutido em torno da Bíblia. É sempre O que eu escritos acho. extra-Bíblia que são usados para tentar provar que a igreja está se tornando mundana. Só que quando nós vamos para a Bíblia, nós percebemos que ser mundano é algo muito mais profundo, que já está intrínseco, que já está em nós. O problema é muito Mais maior e muito mais profundo, A expressão né? extremamente filosófica, rebuscada e linda que o Guilherme utilizou é uma descrição muito legal para dizer o que a gente está falando nessa introdução. Você falou que é uma anomalia em relação Ao que a igreja foi um dia. ao que a igreja já foi. Basicamente, o que isso significa? Penso eu, se me corrija se eu estiver errado. A gente aqui como igreja, né, tem uma cultura, uma tradição, e está tudo certo. A gente tem um jeito de cantar, a gente tem um jeito de fazer programação, a gente tem um jeito de ser. O que é mundanismo? É tudo aquilo que é diferente do que a gente faz aqui. Ou seja, Basicamente é isso. existe nós e existe O o mundo. mundo. Então, e os que estão no mundo. E você não. A gente sempre se exclui. Porque os lá de fora da onde? Da igreja só, da tua igreja. Entendeu? Que passa a ser você quando o culto acaba, porque você passa a ser o lá de fora, porque você não está aqui dentro, certo? Então, E esse senso comum nos ajuda a mais construir muros do que pontes, né? esse que é o grande problema. Tudo que é diferente passa a ser não uma oportunidade, mas uma ameaça. E a gente passa a se defender, a se autopreservar, porque eu preciso preservar o que eu já tenho. Exato. Bom, já que vocês falaram que vamos para a Bíblia, porque lá na Bíblia, vamos para a Bíblia então, né? Legal. Vamos ver o que João fala sobre mundanismo. Abra aí a sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia, está aí no smartphone. Se não tem no smartphone ou não trouxe Bíblia, cola aí no amigo do lado para a gente poder estudar junto, tá? Porque o Contra a Cultura vai na Bíblia. A gente estuda a Bíblia. Acho que esse é o mais importante, a gente retornar a palavra, sabe, Com certeza. Gui? Vamos lá, então, 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15. Vamos lá, 1 João, capítulo 2, versículo 15. 15 e 16, né, Isaac? 15, 16 e 17. 15, 16 e 17. Eu acho que é legal. Bom, a minha versão, ela tá aqui já? Ó, gente, aqui, o Isaac. tudo ali, ó. Que O povo que é isso? rápido, gente. Sabe qual é o Fala- nome disso daqui? Mundanismo. Mundanismo. É verdade, porque lá no mundo as pessoas usam televisão. Usam, É verdade. usam, eu já vi também. Eu ouvi dizer isso também. Eu já Você fui ouviu pra lá. falar que E eu antigamente fiz, tinha até 2 chifrinhos, que eram as antenas? Eu ouvi isso. É mesmo? Tá? Eu ouvi Eu isso. nunca ouvi isso. Por isso Vamos que lá, não podia ter em então, casa. Meu Deus. O que está escrito lá em 1 João 2,15? Não ameis o mundo, nem o que o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos ver? Aí. E o mundo passa, e a sua Volta concupiscência... que pulou 16. Pulou mesmo. Aí, porque tudo que há no mundo, a concupiscência... Oh, palavra feia, hein? A concupiscência da carne... Pode trocar concupiscência por cobiça ou Pronto. vontade muito forte. Ah, Isaac, salvou minha vida. O que é mesmo? Cobiça. Um desejo vontade muito forte. Desejo muito forte da carne, desejo muito forte dos olhos e a soberba da vida. Também conhecida como orgulho ou ostentação. Não é do Pai, mas do mundo. Versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, ou a cobiça, Seu desejo muito seu forte. desejo intenso, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Resumindo, então, o que seria mundanismo? Então, veja que aqui, João ele começa dizendo o seguinte: não é para você amar o mundo, que é diferente do que Jesus falou, que ele ama o mundo, né? Então, obviamente, os dois não estão usando O a mesmo palavra contexto. para a mesma coisa. Quando Jesus fala que amou o mundo, o que ele amou? As pessoas. Os mundanos, né? Mas ele não amou o mundanismo. Então, ele está falando aqui, olha, uma outra coisa, não é para você amar o mundo nem as coisas que existem no mundo. Aí eu, como um bom cristão que sou, dentro do meu contexto, vou falar o quê? Não, para mim, mundo é aquilo ali, é aquele costume ali. Aquela Então não é musiquinha para eu ali. fazer aquilo ali. É o quê? Aquela musiquinha, aquele filme. Aquela música, aquele filme, aquele negócio, aquela outra coisa, essas coisas externas. Então, a Bíblia está claramente condenando isso. E a gente usa o texto.
Lá, fulano de tal tá Tá no comendo mundo. tal coisa. Ai, Você foi não pro viu mundo. o que a Bíblia diz? A Bíblia está dizendo aqui, ó, quem ama o mundo vai pro inferno. Tá, mas não está escrito aqui Coca-Cola. De onde você tirou que mundo é Coca-Cola? Aí João vai falar o seguinte no verso 16. Porque tudo o que há no mundo. E ele vai esclarecer o que é esse tudo. E ele está falando tudo. Ou seja, não é para você amar o que está no mundo. O que está no mundo? Então, tudo que há no mundo que é para você não amar e que é para você não adquirir, e aí ele vai falar assim, está resumido em 3 coisas. E aí ele vai dizer, um desejo muito intenso pelo aquilo que a carne quer, um desejo muito intenso por aquilo que os seus olhos observam, e uma vontade quase irresistível de se orgulhar daquilo que você tem, daquilo que você é, daquilo que você possui. Então, basicamente, Mayara, até complementando ou querendo que você dê a sua opinião no que o Isaac falou, resumindo, João traz 3 principais coisas. Ele põe num tripé Isso. de sustentação do que é o mundanismo. Então, assim, antes de comentar sobre esses 3, o interessante é que ele está colocando o mundanismo aqui como um estilo de vida. Que você se relaciona profundamente com isso, porque tem amor envolvido. Entende? Relacionamento com o mundanismo. Então, você se relacionar com o mundanismo, você vai viver como o mundo vai mandar você viver. Ele vai mandar você que é de viver acordo com a satisfazendo a sua carne, satisfazendo seus olhos e se orgulhando de si mesmo. Eu tenho uma dúvida aqui só. Por favor. Agora, é o seguinte, a gente sabe que para uma pessoa inteligente ou para qualquer pessoa que consiga fazer uma voltinha na hora de falar alguma coisa, é muito fácil justificar alguma coisa ou tornar um argumento justificável. Então, a gente fala assim, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, elas são condenáveis. Mas e se eu falar assim, isso é desejo da carne, mas eu não desejo tanto assim, é uma coisinha que eu gosto, entendeu? Da onde surge a gente consegue esse equilíbrio ou esse senso, objetivo do que a gente pode considerar mundano ou correto ou errado? Eu acho que existe isso que a gente acabou de ler, concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, e não existe isso. Por exemplo, existe meio grávida? Não existe. Existe meio chato? Não, se o cara é meio chato, ele já é chato. Se ele é 1% chato e 99% legal, ele é chato. Meio grávida não existe, ou tá grávida ou não tá. E 99% anjo, mais 1% vagabundo. Eu ouvi essa no mundo. Risadinha. E aí? Cara, a gente vai dar uma voltinha, rapidamente, e vai chegar no ponto que você está falando. Legal, gente. Talvez indiretamente, mas aí dá para a gente poder começar a traçar esse justamente isso aí equilíbrio. que você está querendo Porque a dizer. gente tem que entender uma coisa em relação à Bíblia. Você não vai encontrar um texto bíblico escrito mundanismo. Você vai encontrar 3 escritores bíblicos falando sobre o assunto e tratando o assunto como um amor, como uma relação que você tem. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, a Bíblia não é um livro meramente de doutrinas que você vai no índice e abre lá, página 50, mundanismo. Não. A Bíblia é um livro de histórias, ela é uma narrativa. Então, provavelmente... E toda narrativa apresenta uma cosmovisão. Palavra para você anotar aí. E provavelmente nós vamos chegar a alguma história que torne o texto de João, assim, que dê sentido para o que João está dizendo. Para a gente poder concluir se existe mesmo a área cinzenta, se é só um lado preto, outro lado branco, e se você ficar pulando para os lados, você está perdido. Então, nós vamos chegar a essa resposta. A gente viu aqui, então... O pessoal do multimídia pode jogar Efésios 2, verso 1 e 2 aqui na tela para a Bianca ler, fazendo favor, antes da gente ir para Gênesis 3. Ok. Rapidamente. Bom, então, resumindo, o que é mundanismo segundo João? O que é? Concupiscência da carne. Concupiscência do... Vamos trocar com desejo forte da desejo carne. Forte da carne. Desejo forte da carne, desejo forte dos olhos e... A tendência de você ser orgulhoso. Egoísmo. A gente pode resumir? Orgulho. Ostentação. Ostentação. Ok. Adventista, ostentação. Tá bom. Vamos lá, para Efésios. Beijinho no ombro. É quando você dá beijinho no ombro. Ostentação. Okay. Vamos lá. Tem aí? Efésios... Senão, o quê? Você fala e não aparece. Agora eu vou falar, vai aparecer. Quer ver? Efésios... Não. Efésios 2, 1 e 2. Não, é. Senão a gente já lê aqui. Vamos ler aqui para já... Não, aqui, ó. Tem já aí? vai. 3, 2, 1.
Aê! De primeira, hein, caramba! Moleque. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Esse é o verso 1. Verso 2. Verso 2. Agora o verso 2. Próximo. 3. Aí. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Então, um monte de palavra chique aqui para falar basicamente o quê? O verso 1 fala, vocês estavam mortos e viviam nos princípios elementares desse mundo, e Jesus vivificou e tirou vocês dele. Dele o quê? Aí ele vai dizer, desse tempo, desse mundo, onde vocês viviam segundo o príncipe da potestade do ar, que é o espírito que opera os filhos da desobediência. Então, o que ele está falando aqui? Existe uma potestade. O que é uma potestade? É uma liderança, é um poder. Basicamente, ele está falando aqui de Satanás, né? Do espírito satânico. E esse espírito satânico, ele é um espírito, ele é uma filosofia, ele é um jeito de pensar, é um jeito de viver, é um jeito de enxergar o mundo. E onde você encontra esse jeito? Nos filhos da desobediência. Então, todos aqueles que estão em desacordo com Deus, eles possuem um espírito, uma filosofia de vida, um jeito de viver. Então, agora a gente vai ver algumas histórias, ver algumas coisas que vão explicar para nós. Então, basicamente, João está descrevendo, como a Mayara bem falou, um estilo de vida, um jeito de pensar. O jeito de pensar que opera nos mundanos. Então, mundano não é alguém que usa um aparato estético que você acha reprovável na sua comunidade. Mundano é alguém de acordo com a Bíblia que possui um jeito de agir, de pensar e de encarar o mundo, de tratar as pessoas, que, de se relacionar. inclusive é do próprio Satanás, de acordo com esse texto aí. Essa que é a questão. Então, agora vem comigo para qual o texto? Gênesis 3. Gênesis 3, capítulo 6. Vamos lá. Gênesis 3, versículo 6. Gênesis 3, versículo 6. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Ele quem? Assim... A cobra. Isso aí. A minha versão... Não, aqui, é claro que vocês não morrerão, é Satanás dizendo, no versículo 4. Então, aí a gente está lendo 6. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Na verdade, é o fruto aqui mesmo. Depois, deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Certo. A versão que a Bianca está lendo aqui, que é a nova versão transformadora, é uma versão dinâmica. Então, ela tenta utilizar uma linguagem que é mais adaptada a nosso contexto, que é justamente o que a gente está tentando evitar. Não que seja ruim o que você está fazendo. A minha Bíblia é ruim, então. Não. Veja só. Ela é uma ótima, ela é uma versão dinâmica, é uma versão para você entender com mais facilidade o texto. Não, gente, é ótima. A linguagem, ela é ótima para uma leitura corrida. Mas na hora que você quer estudar o termo, você precisa ir na versão que seja mais ligada ao original. Então, a melhor versão ali da Mayara, vai. 3. A sua é Ferreira de Almeida, revista atualizada? Sim, então lê o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Pausa. É isso aí que eu preciso de você. Porque você sabe o que acontece depois. Então vamos recapitular aqui. Primeiro, a árvore era boa para quê? Para comer. Era agradável ao quê? Aos olhos. E digna dela se obter o quê? Entendimento. Tem 3 características aqui desse fruto. Nessa ação. Então, aqui é onde o pecado vai entrar no mundo. No mundo. Entendeu? Aqui é onde o mundanismo nasce. É onde o mundo está entrando na igreja. Não, é onde o mundo está entrando no mundo. É onde o mundo está entrando no mundo. O mundo está se tornando mundano aqui, certo? Então, olha o que isso lembra a gente. Boa para se comer, concupiscência da carne, do apetite, daquela sua volição, das suas necessidades básicas. Agradável ao quê? Aos olhos. Despertava o quê quando ela olhava? Uma vontade muito forte de ter, né? Cobiça, de querer algo. A fruta pertencia a Eva? Não, então ela estava cobiçando algo que não pertencia a ela. E se ela comesse, Mayara, qual era a promessa do resultado dela ter comido fruto? Ser como? A top. Ser como Deus. Você quer uma ostentação e uma soberba maior do que querer ser Deus? Então, João está descrevendo
precisamente o que aconteceu aonde? No Éden. Na entrada do pecado no mundo através do Éden. Dentro do pecado original de Eva, desobedecendo a Deus, um espírito de mundanismo, uma filosofia mundana, começou a se instaurar nas pessoas. Fala, Você Mar. quer E comentar? é interessante demais, porque quando você continua lendo o relato do capítulo 3, você vai perceber que aquilo que era desejo de Satanás, ele passou para Eva, porque ele queria ser assim. Então, essa tentação de ter uma vida longe de Deus, porque aqui essa era a proposta. Viva, seja o seu Deus, você tem toda a competência para decidir o que é bom e o que é ruim para a sua vida. E essa é a rebeldia, né? São os filhos da desobediência, Então, né? essa tentação de ser o seu próprio Deus, ela abraçou e passou para Adão. E a gente tem outra experiência? Precisamente. Então, agora a gente tem em mente que o surgimento do pecado, não só, como a Mayara bem frisou, não só no Éden, mas antes do Éden, quando o pecado se manifesta pela primeira vez, Por Satanás. você vai encontrar essas mesmas características da soberba, do orgulho, da cobiça, do egoísmo. Lá em Lucas, no capítulo 4, a gente não vai ler para ganhar um pouco de tempo aqui, porque você já conhece, está descrito ali as tentações de Jesus. Mateus 4 também. Mateus também. Mas a ordem de Mateus ela é diferente. Sim. Então, só por efeitos pedagógicos, eu quero usar a de Mas Lucas. é legal abrir lá, né? A Lucas gente pode 4, abrir? pode abrir, por Lucas favor. 4, vamos lá, Isso. galera? Lucas 4. Lucas 4 começa o ministério de Jesus. Ó, só uma pausa Oi, aí, tá por chegando perguntas, daqui a pouquinho a gente já Tá. vai colocar aqui, tá? Vamos Então só a gente encerrar o conclui raciocínio esse... e aí a gente já, Isso, já vamos lá. parte para a Depois eu parte quero ler mais prática. Tiago. porque Então a gente viu Por favor. aqui o Éden, Eva, e agora humanidade. estamos indo para... Lucas 4, tentações de Jesus. Ok, então vamos Então lá. veja bem, Deus deu um ministério para Adão e Eva. O ministério deles acabou na primeira tentação. Temos uma missão para cumprir, ser fecundo, multiplicar, encher a glória do terra com a glória de Deus. Ih, acabou. Acabou. Você sabe, Oi. você Alegria sabe que a de missão pobre, de hein? Adão e Eva ali, eu fui ler depois com mais atenção, na verdade, eles eram para ser imagem e semelhança de Deus. Sim. Na prática, ser imagem e semelhança de Deus era fazer o que Deus fazia. Aham. Aí vem o diabo e diz, não, faça do seu jeito porque você será como Deus. Então, arrebentou com tudo. Então, Maldita Acabou com serpente. tudo, ah, meu pai. Acabou com tudo. capeta. Vamos lá. Então, diabo, o ministério de Jesus ele vai iniciar exatamente aonde? Logo após o seu batismo, ele vai para o deserto para ser tentado. Então, o ministério de Jesus começa onde o ministério de Adão fracassou, sendo tentado por Satanás. E aí Jesus passa 40 dias, 40 noites, sem comida, sem É um bebida. novo Adão, né? É um novo Adão, Segundo Adão. só que em Você- circunstâncias muito menos favoráveis. Exatamente. Vamos lá, então, para E Lucas aí- 4. Lucas 4. Qual é a primeira tentação de Jesus? Se tu és o Filho de Deus, transforma Essas pedras em essas pães. pedras em... Lá no versículo Pão. 3 para você. Isso. Transformar as pedras em pão é para saciar o Desejo da da carne. carne. Qual é a segunda tentação, de acordo com Lucas aqui? Contemple todos os reinos do mundo. Todos esses reinos que você está vendo vão ser seus se você quiser. Se E aí, para prostrar. isso, você vai se prostrar e vai me adorar. Segunda tentação. Todos os reinos que você está vendo. Desperte o desejo daquilo que seus olhos podem ver. Simba, tudo o que seus olhos podem ver um dia será seu. Citando aqui o mundo. E a terceira tentação. Satanás leva Jesus até o pináculo do templo, que era a região mais movimentada da cidade, era onde todo mundo passava. Ou seja, se você quiser deixar uma mensagem muito clara para todo mundo, vai até o templo que todo mundo está lá. É o lugar, é tipo o Mercadão Central, é tipo o shopping, é onde está todo mundo. Se joga daqui, porque quando você tiver para cair e morrer, os anjos vão te impedir e todo mundo vai olhar e vai te reconhecer como Deus. Por quê? Porque os anjos vão salvar o Filho de Deus. Ou seja, é para você ostentar quem você é. Você não é top? Você não é o diferentão aí, Jesus? Agora, voltando àquela tua pergunta da questão do equilíbrio, eu vou indiretamente e aí a gente vai traçando a questão. Veja só. Na primeira tentação, então a gente já definiu aqui, certo, que as mesmas três características de João, voltando para Eva e agora vindo para Jesus, é a mesma coisa. Carne, os olhos, a soberba. Agora vamos lá. A primeira tentação é para Jesus comer pão. Quantos aqui acham que comer pão é pecado? Certo. Dos reinos que Jesus olhou aqui na terra, eram dele ou eram de Satanás? Pode responder. Dele. Não, na prática mesmo. Quem criou? Quem por direito é dono dos reinos desse mundo? É Deus.
Satanás usurpou, é diferente. Era pecado Jesus ter para ele os reinos desse mundo? Não. Mas, tá. Jesus era ou não filho de Deus? Sim. Sim. Então, ele se mostrar para todo mundo como sendo filho de Deus era pecado? Não. Então, por que as 3 coisas são chamadas na Bíblia de tentação? Você percebe que o problema não está nas coisas que Satanás está oferecendo? O problema não está nos objetos, o problema não está no pão, o problema não está nos reinos do mundo e o problema não está em ser reconhecido. O problema é o caminho e o estilo de vida que Jesus definiria, que seguiria para poder conquistar essas coisas. Porque ele veio justamente para mostrar que Adão poderia ter vencido, porque ele veio igual, né? E a questão aqui é que quando a gente lê, né, se tu és o Filho de Deus, às vezes a gente acha que Satanás está pondo dúvida em Cristo. Isso na nossa língua. Mas quando você vai para a língua grega, o se ali é uma condicional de realidade. Ele está fazendo uma afirmação. Já que... Então ele está dizendo, visto que tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães, porque você não precisa passar por isso. Ou seja, independa-se de Deus. Seja Deus, porque você é Deus. Basicamente, o que ele está falando é o seguinte. Usa teu poder para saciar teu próprio apetite. É a mesma proposta de Satanás para Eva. Para de viver para o outro e viva para você mesma, para saciar a tua carne, o teu apetite, a tua vontade. Na segunda tentação, de novo, não era pecado para Jesus ter os reinos do mundo, era dele por direito. Mas aqui Satanás está oferecendo um atalho, um jeito diferente daquilo que Deus propôs. Então, dentro desse contexto, a gente vê que mundanismo é muito maior do que a gente imagina. Que talvez a roupinha, o filme, a música, os padrões desse mundo é só a pontinha da pontinha do iceberg, mas, na verdade, o mundanismo está todo mais debaixo da superfície. O Isaac falou assim, que realmente o mundanismo não são as coisas em si, mas o caminho que você percorre. Mas eu acredito também que o objetivo da pessoa ao fazer as coisas também influencia muito no sentido e na significação de mundanismo, né? Acredito assim, por exemplo, uma música mundana na igreja. Agora, qual que é o objetivo da pessoa que colocou aquela música ali para tocar, entende? Então, acredito que muito do objetivo final em que você... a motivação, a motivação, né, que você tem ao fazer as coisas, acredito que também tem influência nisso daí. Não, então, veja só, é isso que você está dizendo aí. A questão não são as coisas. Você está falando que qualquer música pode, qualquer coisa, tudo pode, então, desde que eu... Não. A questão não se trata da questão externa, se trata da questão interna. Se trata de um jeito de pensar. O que contamina a gente não é o que vem de fora. Jesus disse disso de forma muito clara. Entendeu? É o que sai, é o que está dentro do coração. Tiago vai falar assim, de onde vêm as guerras, as brigas e as discórdias que acontecem no mundo? Vem do coração de vocês. Entendeu? Ou seja, o nosso pior inimigo não é Satanás. Não, sou eu mesmo. Somos nós. E esse texto que o Isaac comentou de Tiago 4, ele está falando da origem do mundanismo. A origem do mundanismo é uma coisa que está lá fora que está entrando. É uma coisa que está em mim e está saindo. Agora, quem nunca teve um desejo da carne, quem nunca... teve um desejo de ver alguma coisa, cobiça, quem nunca cobiçou, e também quem nunca teve essa soberba, esse orgulho. Essa é a forma, é o que nós estamos vendo na lição da Escola Sabatina. Romanos capítulo 2 mostrou que mundo e igreja são iguais. Em que aspecto? Pelo menos o cara que ainda não aceitou Jesus, ele demonstra mais quem ele é. Agora, quem está dentro da igreja é velado. E aí o pior tipo de mundanismo que a Bíblia vai mostrar é o mundanismo religioso. Uau. Que Tiago vai descrever nos seus 4 capítulos. Pega essa lente do que a gente explicou e leia a carta de Tiago todinha para você ver. Vai fazendo essas perguntas para você ver do que ele está falando na carta quando ele está falando de inimizade com o mundo. Ele está falando de ver uma pessoa pobre e uma pessoa rica e tratar a pessoa pobre com indiferença e tratar a pessoa rica com favorecimento. Dentro da igreja. Pronto. Tiago está falando na sua carta todinha de situações que acontecem dentro da igreja, que é preferência porque tem algo para oferecer, desmerecimento para quem não tem nada para oferecer. Orações que são centradas em si mesmo e não nos outros. Satisfazer o meu próprio desejo. Falar assim, amanhã eu vou fazer tal coisa, como se você fosse dono da sua própria vida. Amanhã eu vou fazer tal coisa porque vai me dar dinheiro. Amanhã eu vou fazer tal coisa. Ele está falando de coisas dentro da igreja. Então, se o mundo entrou na igreja é porque a gente está aqui. Da mesma forma como uma música diferente, estranha, com palavras profanas, é mundana, por causa que ela representa o espírito desse mundo, por causa que ela está falando o quê? De egoísmo. Então, uma música que ela pode ser gospel tocada com piano, violino, flauta e harpa.
Se o objetivo dela é falar assim, não, você é a coisa mais importante do mundo, conquiste seus sonhos, seus desejos, veja o que é melhor para você, isso é mundanismo. Então, quando a gente entra na igreja, muitas vezes, o mundo já está aqui há muito tempo. Porque, olha, se pecado não são as coisas, se mundanismo não são as coisas, mas é o nosso coração, guardar o sábado pode ser mundanismo. Sim, dependendo da sua motivação. Viver uma dieta de saúde pode ser mundanismo. Vir para a igreja pode ser mundanismo. Sim. Porque se eu vou para a igreja, por exemplo, para ostentar para todo mundo o meu zelo e mostrar o quanto eu sou bom, e você que não vive como eu é pior, o nome disso é mundanismo. E Jesus conta uma história para explicar isso muito bem. Sim. Na hora que você fala isso, você já quebrou imediatamente as coisas que a gente estava pensando no início. Né? A gente começa a ver por uma outra ótica e quebra tudo. Quando a gente começa a pensar dessa maneira, a gente tem a oportunidade de iniciar um novo tipo de pensamento. Aí, Gui, isso se chama contracultura. Contracultura, gente. O que é isso? Que é sair do senso comum. Uma curiosidade aqui, já que a gente não teve tempo para dar prosseguimento no resto dessa palestra, mas quando eu fiz um pequeno exercício, eu tenho várias citações aqui, é que como a gente está numa igreja mais diferenciada... Já que você não tem 4 horas aqui hoje. Rapidinho, certo? Eu não sei quantos conhecem a Ellen White, que é uma escritora muito respeitada pela Igreja Adventista. A gente leva muito a sério os escritos dela. E eu fui fazer uma extensiva pesquisa, e usei lá na busca completa de todos os escritos dela, inclusive em inglês, na língua original, que são tudo que ela escreveu, e eu coloquei lá, em inglês, né, worldliness, world, secularismo, coisas que tem a ver com essas expressões que a gente usa. 98%, estou chutando aqui, mas é mais ou menos isso, das citações que ela está falando sobre mundanismo, ela está falando sobre egoísmo, cobiça, ganância, não repartir o que é seu, tratar os outros com indiferença. Em momento algum ela associar a música, a vestimenta ou a comida. Em momento algum. Aí entra o que eu falei no comecinho. Será que não somos todos iguais? E não tem essa dicotomia, né? A palavra mais explorada pelo Chapolin, Tiago Chapolin, que apresenta Conexão, ele adora essa palavra, dicotomia. Não existe essa dicotomia entre eles do mundo e nós, que somos muito bons. Só que não. Quando eu falo assim, os do mundo, porque eu sou muito bom, eu imediatamente me tornei um mundano. Exatamente. Jesus, o que ele vai descrever para falar dos mundanos? Ele fala assim, você ama as pessoas que te amam? Qualquer mundano ama. Qualquer prisioneiro na cadeia tem uma tatuagem escrita assim, eu amo minha mãe. E ele assassinou, ele estuprou, mas ele ama a mãe dele. Por quê? Porque a mãe dele ama ele de volta. Ele vai falar assim, você quer ser que nem o teu pai celestial? Sabe quem você vai amar? Quem não tem nada para te oferecer. Pelo contrário, quem te tapa de juízo, quem te persegue. Quem fala mal de você. Então, quando você analisa os sermões de Jesus ao longo do seu ministério, você vai ver que ele está descrevendo sempre a forma como eu me relaciono com as pessoas. Então, por isso que Jesus está falando assim, olha, não é para vocês amarem o que o mundo tem a oferecer, porque o mundo tem a oferecer o quê? Viva para você mesmo, conquiste os seus sonhos, você merece tudo que você quer, tudo que você deseja com muita intensidade, tudo que seus olhos podem ver, você merece, corra atrás. E quando você alcançar, sua postura vai ser de dar beijinho no ombro e falar, olha o que eu consegui, olha o que eu sou, olha o que eu tenho. Muitas vezes vai ser com dinheiro, vai ser com o carro do ano, vai ser com emprego, e vai ser com a sua religiosidade, seu comportamento igrejeiro. Gui, perguntas. Então, olha só, gente. A gente tem já algumas perguntas já que estão aparecendo na live e nas redes sociais. Nós temos também o vídeo que ficou pronto. É um vídeo que a gente pegou as opiniões das pessoas na rua. Então, se vocês quiserem assistir, a gente pode passar já, eu acho. Vamos lá, então. Depois a gente pode colocar as perguntas. Coloca as perguntas e aí a gente dá o andamento aí. Então, fechou. Vamos lá. E aí, galerinha? Tudo bem com vocês? E aí, galerinha, tudo bem? Eu sou a Tayara e esse é mais um Selfie do Conexão. E eu vim pras ruas mais uma vez pra ver com o pessoal qual a opinião deles em relação ao tema mundanismo. Vamos comigo? Oi, pessoal, eu tô aqui com a Aline. Aline, o que você entende da palavra mundanismo? Mundanismo? Você quer dizer dentro da igreja? São pessoas mundanas, é isso? Isso, o que você entende por ser uma pessoa mundana ou mundanismo? Pessoa que vive no pecado, que está fora da igreja, que só vive pra balada, é isso, eu entendo isso. Pessoal, eu tô aqui com o Ricardo e eu vou perguntar pra ele, o que você entende da palavra mundanismo? Eu acredito
que seja, que vive no mundo, Eu tô aqui com o Pablo e eu vou perguntar pra ele. Pablo, o que você entende da palavra mundanismo? Mundanismo? Você vê, sério, não conheço essa palavra. Não conhece? Não conheço. Edi, o que você entende da palavra mundanismo? Mundanismo é as coisas do mundo, é amar as coisas do mundo, é gostar das coisas do mundo e não as coisas que vêm de Deus. Você acha que existe diferença entre amar o mundo e ser mundano? Sim, com certeza. Eu penso que amar o mundo é amar o seu próximo. E viver no mundo é, sei lá, viver perdido. E você acha que existe diferença entre amar o mundo e ser mundano? Tipo, dá pra amar o mundo e não ser mundano? Dá, com certeza. E como que você me explica assim? Amar o mundo, eu acho assim, se amar aonde você vive. Tipo, seu trabalho. Seu trabalho, quando você vai passear, você tá amando aquele momento e o mundo onde você vive. Ser mundano é totalmente diferente. Pessoal, eu tô aqui com o Lucas e eu vou perguntar pra ele. Lucas, o que você entende da palavra mundanismo? Ah, não sei o que é isso não. Não? E você acha que existe diferença entre amar o mundo que a gente vive, e ser mundano? Ah, não sei dizer pra você responder certo pra você isso. Se é certo amar o mundo ou o mundano. Mas você não tem assim, tipo, amar o mundo, amar as pessoas que estão no mundo. Você acha que tem diferença entre ser mundano, tipo, amar as coisas carnais, tipo, sei lá, amar a festa, amar não sei o quê? Ah, acho que isso aí é tudo passageiro, certo? Nós vivemos o momento, né? E assim, você acha que existe diferença ou alguma relação entre amar o mundo e ser mundano? Dá pra gente amar o mundo, as coisas que estão aqui, o nosso trabalho, as pessoas que vivem ao nosso redor? E tem diferença entre ser mundano? Tipo, ser mundano é, não sei, amar os prazeres carnais, fazer alguma coisa mais errada, ser uma pessoa maldosa, tipo, é o que tá no mundo. E você acha que existe, tipo, tem diferença nisso? Dá pra gente amar o mundo, amar as pessoas que estão aqui, sem ser mundano? Eu acho que não. Eu acho que quando você ama alguém, você tem interesse em algo a mais, né? Que eu acho que foge um pouco desse lado, vai pro mundo, querendo ou não, né? Ah, foge do lado, tipo, cristianismo, assim, vai... Isso, então, são os prazeres, né? Os prazeres do mundo. Então Isso. tudo que a gente ama aqui no mundo tá relacionado com ser mundano. Eu acho que sim. Aqui no mundo, sim. Sim? Sim. Pedro, você acha que existe diferença entre amar o mundo e ser mundano? Muita, né? Qual que é a diferença que você vê assim? Dá pra gente amar o mundo sem ser mundano? Ah, lógico, porque afinal a gente tem que viver aqui, né? Então não adianta a gente... Pra nós a gente é mundano, né? Porque a gente vive aqui. Porque a gente vive aqui, então a gente tem que amar, porque a gente vive. Tá certo, então, obrigada. E sabendo que Deus está preparando um lugar, Ele foi preparar um lugar melhor pra gente, Ele vai vir nos buscar. Qual a sensação que você tem em saber que a gente vai viver nesse mundo novo? Ah, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V na Aline, eu acho que é um alívio, né? Tá certo, então. E sabendo, eu não sei se você sabe, mas sabendo que Deus está preparando um lugar melhor pra gente, que Ele vai voltar a nos buscar, qual que é a sua sensação de saber que vai ter um lugar melhor e que a gente vai viver num mundo novo? Ah, é bom, né? É? É bom. Tá certo, obrigada. Nada. E sabendo que Deus está preparando um lugar melhor e que Ele vai vir buscar a gente pra morar com Ele, qual é o sentimento que você tem? Qual é a sensação que você tem em saber que você vai pra um lugar melhor? É um alívio, porque esse mundo já não dá mais pra viver, é muita maldade, é tristeza. E sabendo disso, você sabe que você tem uma esperança melhor, que você vai ir pra um lugar melhor, onde não tem mais nada de ruim. Tá certo, obrigada. Pra finalizar agora, não sei se você sabe, mas a gente acredita que Deus vai preparar um lugar e um mundo melhor e Ele vai voltar pra nos buscar. Qual é a sua sensação em saber que Deus tá preparando um lugar melhor pra gente, que não vai ter nada disso que a gente vive aqui, incluindo, tipo, os amores que a gente tem aqui, mas também incluindo as tristezas, as dores, esse mundo ruim. Qual que é a sua sensação, assim, de saber que tem um mundo novo esperando por nós? Ah, é um alívio, porque eu acho que o pecado a gente já paga aqui, né? O pecado a gente já tá pagando aqui na Terra de todas as formas, então eu acho que pra mim seria um alívio mesmo. Um mundo novo. Um mundo novo. Tá certo, ok. Bom? Obrigada. Obrigado eu. Tchau, tchau.
pessoal, esse foi mais um Selfie do Conexão. E agora com vocês aí do palco. O que é mundanismo? E qual é a nossa relação e o que a gente precisa entender em relação a esse tema tão relevante na igreja hoje? Um abraço, até a próxima. Perguntas? Uma pergunta que eu tenho aqui, aí ela perguntou assim: é certo usar ritmo de música mundano na igreja? E eu acho que isso é o que preocupa bastante a galera. A música na igreja acho que preocupa bastante. Então é assim, você pegar uma coisa que é considerada mundana e transformar Como, em por exemplo, religiosa. Piano, harpa, canto gregoriano, tudo mundano. Canto congregacional, tudo isso vem do mundo. E eu não estou falando aqui vem do mundo no sentido de que o mundo usa. Quando Lutero introduziu cantos congregacionais e não tinha instrumento, era só congregação cantando, deu problema na igreja. Deu muito. E não é problema do tipo comissão, é problema do tipo morreu infeliz. Era pessoal cantando a capela. Castelo Fó. Que ritmo mundano é esse? Ritmo de ragatanga do inferno, isso aí. E aí? Entendeu? Fala, Marco. O problema é que ritmo mundano pra gente é o ritmo que é diferente da música que eu canto. A gente aqui na minha coloca também igreja. muito filtro da nossa cultura, dos nossos Esse desejos, é o das problema. nossas escolhas, Entendeu? dos Agora, nossos gostos. Se eu for levar em consideração a pergunta, rasgue o Inário Adventista. Tudo mundano. Porque as músicas que estão no Inário Adventista, os ritmos eram todos seculares na época que foram compostos. Só readaptado com letra evangélica. Então, vamos rasgar o Inário e fazer um novo. Respondida a Agora, pergunta? é só importante a gente frisar Tô uma louca pra coisa. isso acontecer. O problema não está no ritmo, não deixando de ser ritmo. Se eu, por Corta exemplo, isso. gosto de um estilo musical e eu trago ele para minha igreja, incorporo ele no meu louvor, e as pessoas da igreja começam a se incomodar com isso, ficar entristecidas com isso, porque isso fere a consciência delas, mas você faz questão porque você é livre em Cristo e você não se preocupa com essas coisas, você está sendo mundano, porque você está pensando naquilo que agrada a você. Isso pode ser uma música de harpa ou uma música de bateria. A questão aqui não é o ritmo. A questão é como você trata o teu próximo. A gente precisa entender isso. O mundanismo está na atitude e não no Vem de objeto em dentro. si. E tá aí uma dica para nós jovens, né? Porque a gente às vezes é muito passional com umas coisas. Não, porque de onde já se viu aí pastorar, não sei o quê, a gente pode fazer mais nada. Não. A gente está agindo de uma maneira errada também. Fala, Mayara. Não, essa questão toda da música, o que eu tenho percebido nas igrejas que eu tenho ido, e como eu comentei com você no caminho, eu visito a minha igreja de vez em quando, né? Eu estou nas outras igrejas. Mayara é famosérrima, Não, famosa gente. é você, que está Não. todo dia na telinha, tá bom? Toma. Toma, né? O que eu tenho visto é que a discussão nunca gira em torno da Bíblia ou de como eu posso servir melhor o meu próximo através da música. O que gira em torno aí são os gostos pessoais. E aí a escritora que o Isaac comentou, no livro Música, Sua Influência para a Vida do Cristão, na página 100, ela diz o seguinte: não fique discutindo o gosto pessoal na igreja. Ponto final. Pronto. Então, a gente precisa, né, passar mais tempo com Jesus, talvez, né? Então, Eu acho que seria no mínimo útil. Acho Um pouquinho. um baita conselho, né, gente? Só um Muito pouquinho. bem. Outra pergunta? A gente tem? Eu Essa aí que a gente tem? Tem outra aqui na plateia? Alguém ficou com alguma dúvida, alguma questão, quer comentar? Se ninguém tiver, eu tenho uma aqui. Tem? Apareceu aqui. Bom, enquanto vocês pensam aí, vai, Gui. Olha só, a pessoa, ela perguntou assim, ela colocou você, não sei a quem que ela estava se referindo, provavelmente no O Isaac, né? Não. O Isaac é o cara que você, responde mais os amado. Ela colocou, você disse que a roupa não tem nada a ver. Então, posso falei isso vir em momento algum. seminu para a igreja? Olha, meu amigo, seminu para a igreja é complicado. O que seria seminu? Será que seria igual Isaías? Né? Viria desnudo para pregar uma mensagem? É Será que ela seria tirou, essa pessoa, ela realmente quis tirar as questões, o comentário do contexto. Como sempre. A gente Contexto está fora do contexto, quem sabe, né? absolutamente. Então, qual o seu objetivo em vir seminu para a igreja? Exato. É mundano, porque é chamar atenção para a beleza dele. O objetivo, Ou acho que não. esse que é o ponto, né? Como a gente tinha conversado. Aí Claro que a gente é não muito pode ser- relativo, cada um tem a sua opinião. E isso sempre vai ser subjetivo, porque você sempre vai estar lidando com culturas diferentes, com educações diferentes, com panos de fundos diferentes. Mas o que é concreto na Bíblia? Cristo. Quando você observa a forma como Cristo trata as pessoas, Cristo almoçava com pessoas mundanas. E não é pessoas que estão lá no mundo, é prostituta, é cara que desvia a verba do país para poder alimentar a nação opressora. Bêbados. Bêbados.
as pessoas que são a escória da humanidade. Ele não só se encontrava com essas pessoas, mas como você disse, ele comia com essas convivia. pessoas, porque isso significava afeto e relacionamento. Mas ele convivia a ponto de ser confundido. Porque ele foi confundido com um bêbado, porque ele estava com os bêbados. Então ele convivia a ponto de ser confundido. Então, quer ser diferente? Seja igual. Seja igual. Legal, Deus abençoe gente. vocês. Obrigada. Foi um papo rápido. Mas já... Eu sei que muita dinâmico. coisa fica, né, fica na dúvida, mas... Eu tava esperando lá, galera. Eu tava aqui. Vocês tinham me que soltar, contendo nem que aqui. fosse eletrônico. Tá bom? A gente Aí tem a alguns gente agradecimentos. fecha, ó. Aí a gente fecha. Isaac Rezende, obrigada pela sua participação. Bianca, obrigado Até pelo convite. a próxima Obrigado, aqui no gente, Contra foi um a prazer Cultura. estar com vocês Maiara aqui. Costa, obrigada. Valeu, Bia. Viu? Valeu, Obrigada, galera. Gui, pelo convite, pela parceria e pela participação aqui também. Você nos fez assim. Nossa, peraí, essa pergunta. Né? Vamos lá. Tem que pôr isso lá também, Bia. Tem que colocar. Lá no Boa, contra. boa. Obrigada, viu, Gui? Gente, eu preciso dizer muito, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. A gente sabe que aconteceu aí um perrengue no meio do caminho, mas vocês não desanimaram, a parceria forte. Gente de palavra, eu agradeço muito, gente, porque... Tamo Aqui não junto, foi tamo nada junto. demais, assim, Agora, só tinha uns Então- redemoinhos no meio da estrada. Eu falei pra Bianca que eu me senti naquele filme Twister. Mas vocês persistiram, A chuva né? vindo, Fala a mas... verdade. Galera, quero fazer um convite aqui para você que não conhece o Contra a Cultura, novotempo.com/contracultura, para você ter acesso a todos os nossos áudios e vídeos e também aí no seu celular. Para quem tem iPhone, existe um aplicativo chamado já no seu celular de podcast. Clica, digita lá Contra a Cultura, tudo junto, e assina o nosso canal de graça, tá? Não tem custo nenhum. Para você que tem Android, você tem um aplicativo específico também aí, encontra no Google Play, digita lá podcast, vai ter um aplicativo, você clica, baixa e pode ouvir o Contra a Cultura, tá bom? É a lição da Escola Sabatina, mas nesse formato de estudo profundo da Palavra de Deus de uma maneira divertida e fica Tem aí. lá no YouTube também, só digitar Exatamente. Contra a Cultura, Fica aí o e é convite isso para você estudar a Bíblia com seus amigos também, de uma maneira que isso se torne um bom bate-papo. Gente, uma salva de palmas para os nossos convidados. A Noemi tem um recadinho para vocês aí. Tudo mundano. Bom, galera, eu queria chamar aqui na frente o... Cadê? Márcio Prando. Quem que é Márcio Prando? Aê, uma salva de palmas para ele. Ele postou uma foto com a nossa hashtag, teve mais curtidas aqui. Parabéns, viu? Ah, então foi a Núbia, dá pra ela. Parabéns, viu, linda? E vocês continuem curtindo a gente no Face e no Insta. E a gente também quer dar aqui um presentinho para os nossos convidados. Porque convidado também recebe presente aqui, Valeu né, a pena galera? o Twister. Aqui. E você que não recebeu nossa camiseta e quer receber, fica ligado nas nossas redes sociais que a gente vai ter outros sorteios para sortear várias camisetas nos próximos programas. Legal, gente. Uma salva de palmas. Boa noite. Queridos, foi bem legal, né? Eu achei muito bacana, muito interessante e aprendi muito aqui sobre o que é mundanismo. Eu queria refletir com vocês, de maneira rápida, num exemplo, numa história da Bíblia, que eu acredito que a gente pode aplicar, sabe, de uma maneira muito apropriada na vida de um homem do passado que viveu com seus companheiros. Nos últimos momentos da vida de Paulo, preso na cidade de Roma, conhecida como a cidade da luz, a cidade do brilho, a cidade do pecado, ele trabalhava com o evangelismo com a sua equipe, homens que faziam a obra de Deus no contexto em que eles estavam inseridos. Como prisioneiro, Paulo ele não tinha liberdade de pregar publicamente. Ele se deslocava da sua prisão domiciliar até o lugar apropriado que ele podia pregar a mensagem, compartilhar o evangelho, que era as catacumbas de Roma. E no trajeto, ele passava por muitas vezes, olhando, desfrutando, apreciando tudo aquilo que Roma poderia oferecer. A luz, o brilho, o perfume, a música, os brindes, as carruagens,
as roupas, tudo isso poderíamos classificar como coisas do mundo. Se olhássemos para Roma, como olharíamos hoje, de repente, para Rio de Janeiro, para São Paulo, para a noite carioca, nós poderíamos dizer assim: aqui está a síntese do mundo. E por ali, Paulo, os amigos de Paulo, caminhavam observando tudo aquilo que havia no mundo. E o contraste entre o ponto de pregação, uma catacumba úmida, fria, escura, e o contraste com tudo aquilo que eles viam, do brilho, da luz, dos prazeres, dos brindes, do perfume, das roupas, chamava a atenção de toda aquela equipe missionária que estava com Paulo. Eu acredito que muitas vezes os amigos de Paulo, sentados naquela catacumba, ouvindo da mensagem da pregação, pensavam: poxa vida, que mal há de conciliar a mensagem do Evangelho com aquilo que vemos lá fora. Que mal há contextualizar a minha vida com os prazeres que nós encontramos aqui em Roma. Que mal há viver o Evangelho e viver o mundo, os prazeres do mundo, aquilo que há no mundo. E eu acredito que esse pensamento é um pensamento muito contemporâneo, que eu e você nos deparamos no nosso dia a dia. Quando nós nos encontramos na nossa vida cristã, nós olhamos ao nosso redor e a dúvida paira: o que é o mundo? O que é mundanismo? O que é ser da igreja e o que não é ser da igreja? E quando essa dúvida fica no nosso coração, nós começamos a racionalizar, nós começamos a pensar, nós começamos a refletir. Muitas vezes, que mal há se associar, que mal há experimentar, que mal há conviver. Só que nos momentos finais da vida de Paulo, aqui no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 4, tem uma história muito bonita, que eram os últimos momentos da vida de Paulo. E como que, olhando para trás da sua vida, da sua trajetória cristã, ele olha para trás e ele declara para si e para aqueles que pudessem ouvir, dizendo assim: olha, não foi fácil viver, caminhar nesse mundo, viver toda essa crise espiritual, existencial, de ser cristão e estar no mundo, ser do mundo, mas não pertencer ao mundo. Essa dicotomia que falaram, essa crise de identidade. Mas ele chega à conclusão, olhando para trás, que ele combateu o bom combate. E se nós olharmos para a nossa vida, viver no mundo é um combate espiritual muito grande. É uma luta muito grande. Você ser fiel a Cristo, ser fiel aos seus princípios, ser fiel àquilo que você escolheu, entregar a sua vida, ou ser fiel àquilo que você almeja no futuro, um céu. E Paulo olhava para trás e dizia: eu combati o bom combate. Hoje, eu entendo que muito em breve eu vou morrer, mas eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Agora, só me resta tomar posse da coroa. Paulo atingiu o nível de que ele tinha certeza da salvação pelo estilo de vida que ele viveu, pela escolha que ele fez ao longo da sua caminhada, por tudo aquilo que ele abriu mão, por tudo aquilo que ele deixou para trás. Mas não essa não era a única certeza que ele tinha no coração. Ele, escrevendo para Timóteo, ele diz: Timóteo, você sabe, eu estou no fim da minha vida. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu agora aguardo Jesus Cristo. Mas eu preciso de você aqui por um pouco mais. Nos últimos momentos da minha vida, eu preciso de você aqui. Quando você vier, traga minha capa. Traga algumas coisas que eu estou necessitando, mas venha comigo depressa. Porque aqueles que estavam comigo, e ele cita um nome em especial de um companheiro que esteve com ele ao longo da jornada cristã. Um companheiro que caminhou com ele nas catacumbas, nas pregações, esteve em meio às perseguições. Mas ele diz: Demas, o meu amigo Demas. Demas que andava comigo, Demas que pregava comigo, Demas que convivia comigo, tendo amado o presente século. E o que é amar o presente século? Vocês aprenderam aqui hoje. Vocês entenderam o que é amar o mundo hoje. E Paulo diz: Demas
desejando demais as coisas que ele via aqui em Roma, desejando demais ter, obter e viver tudo aquilo que ele via e ouvia e sentia aqui em Roma, ou seja, amando o presente século, ele me abandonou. Tito foi para a Dalmácia, Crescente foi para a Galácia. Quem está comigo? Quem está comigo? Com essa história, queridos, eu queria refletir com você a seguinte pergunta. Não sei quantos aqui caminham com Deus ao longo da sua trajetória atual. Não sei quantos de nós aqui estamos caminhando com Deus no dia a dia. E enquanto caminhamos, vivendo realmente essa tensão entre ser de Deus e ser do mundo. Ser de Deus e viver os princípios do mundo, os princípios bíblicos, é um desafio, mas não é impossível. Porque aqui nós temos dois exemplos de homens que tiveram a mesma trajetória cristã. Homens que beberam da mesma fonte, que tiveram o mesmo mestre, que tiveram o mesmo líder, Jesus Cristo, mas com resultados diferentes. Paulo olhava para o passado e dizia: eu combati o bom combate. E eu queria dizer para você, querido amigo, não importa qual seja o apelo deste mundo, você pode combater ao lado de Cristo. Não importa o quão difícil seja você viver no contexto que nós estamos vivendo. O secularismo, o mundanismo, seja qualquer ismo que você queira atribuir à sua vida, na faculdade, na escola, no trabalho, no bairro, na rua, na igreja, seja qualquer ismo. Eu quero dizer para você que você pode combater ao lado de Cristo. E no final da sua trajetória, você pode ser como Paulo e se encontrar vitorioso. Tudo depende do foco que você tem na sua vida. Ou você pode ser como Demas, priorizando o presente século, priorizando, quem sabe, tudo aquilo que é prazeroso neste mundo. Você pode ceder às tentações do brilho, do perfume, da ostentação, do desejo da carne, do desejo dos olhos, a soberba da vida. Mas no final da trajetória cristã, você não poderá desfrutar da alegria que Paulo desfrutou de ter a certeza de muito em breve receber uma coroa das mãos de Cristo Jesus. É uma luta, é um combate. Mas eu quero dizer para você que com Cristo, eu e você, nós podemos ser mais do que vencedores. Não existe uma luta tão dura para você e para mim que não possa ser vencida se Cristo estiver ao nosso lado. Se você estiver ao lado de Cristo e se você estiver focado no caminho de Cristo. Eu acho que a grande questão para nós, já que entendemos e compreendemos que nós não podemos nos livrar do mundo, nem daquilo que há no mundo, nós podemos nos fortalecer em Cristo. Nós não podemos desviar daquilo que o mundo oferece. Nós não podemos apagar o brilho de Piracicaba. Nós não podemos silenciar as músicas do mundo. Nós não podemos anular os cheiros, os perfumes, as coisas que chamam a nossa atenção. Nós não podemos nos isolar, mas nós podemos nos fortalecer. Nós podemos nos apegar a Cristo, nós podemos nos aproximar de Deus e começar a viver uma vida tão íntima com Cristo Jesus, tão próxima com Cristo Jesus, que você não vai perceber o combate que você vai combater entre luz e trevas, entre bem e o mal, no seu cotidiano. Vai chegar um momento em que muitas vezes, hoje, ao olharmos para o espelho, não sabemos quem somos, porque nós vivemos uma crise de identidade, e o Guilherme até podia trabalhar com a questão de identidade um dia desses. Mas vai chegar um dia que você vai começar a olhar para o espelho da sua casa e você não vai mais se ver. E você vai começar a ver o rosto de Cristo Jesus em você, na sua vida, nos seus atos, no seu caráter. Onde quer que você esteja, no lugar que você pisar, aonde você for, você vai se parecer com Cristo Jesus. E o mundo
e o mundanismo não fará mais sentido para você, porque você vai estar imune a tudo aquilo que há no mundo, porque você vai estar revestido de Cristo Jesus. E quando você olhar para trás, na trajetória da sua vida, você vai sorrir e vai dizer: eu combati o bom combate. Num mundo caótico, complicado, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. E querido, a única certeza que vai sobrar para nós é que o justo juiz terá uma coroa para mim e para você. Porque muito em breve ele vai voltar. E quando ele voltar, ele trará para você e para mim esta coroa. Porque você não saiu do mundo, mas porque você venceu o mundo. Porque você não se isolou, mas porque você se misturou, mas não se igualou. Você brilhou, você se destacou, você pregou e anunciou com a sua vida o que é ser o exemplo de Cristo Jesus nos dias que nós vivemos hoje. Eu queria orar com você. Nós temos, depois da oração, mais um comunicado. Mas eu queria fazer uma oração muito singela, muito simples, que é para a minha vida. E se você quiser me acompanhar nesta oração, fique à vontade. Eu vivo no mundo. No mundo onde eu vejo o brilho, onde eu vejo a luz, onde eu sinto o perfume, onde eu vejo as roupas bonitas, as coisas legais. E eu preciso me concentrar em Cristo Jesus. Eu preciso orar pedindo o poder dos céus para a minha vida, para que eu vença o mundo e não ceda ao mundo. Será que haveria mais alguém aqui que gostaria de orar comigo pedindo o poder dos céus para viver uma vida dentro deste mundo, mas uma vida diferente do que a maioria vive neste mundo? Uma vida que resplandeça mais a imagem e o caráter de Cristo Jesus. Será que haveria alguém com esse desejo que gostaria de orar comigo? Eu gostaria de ver só a mão. Algumas, muitas, várias mãos. Vamos orar? Vamos pedir para Deus nos ajudar a sermos luzes neste mundo de trevas? A sermos a diferença nesta igualdade tremenda sem propósito? Vamos pedir para Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos comigo e vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós ouvimos aqui, Pai, um bom bate-papo. Nós entendemos, ó Deus, o Teu chamado para nós. Não nos preocuparmos com coisas, mas nos preocuparmos com a essência do serviço, do Evangelho, do testemunho e do exemplo de Cristo Jesus. Nós pedimos a Deus para essa galera, para essa turma aqui, poder dos altos céus, para que eles possam vencer as tentações, ó Pai. Nos momentos, ó Deus, em que o desejo muito forte da carne bater, que o Senhor Deus os complete, Pai, saciando com a Tua paz, com a Tua plenitude, esse desejo que muitas vezes nos leva para baixo. Quando os nossos olhos começarem a contemplar as coisas deste mundo, que com certeza nos afastarão de Ti, que prejudicarão a nossa espiritualidade, diminuirão o nosso brilho na comunidade que nós estamos vivendo, que Cristo Jesus resplandeça em nosso coração. E que quando nós acharmos, Pai, que somos autossuficientes e tal, que Jesus nos dê, Pai, a humildade celestial para entender que a vitória neste mundo, ela não vem pelo meu poder, mas pelo poder de Cristo Jesus em mim. Revista, ó Pai, cada um dos Teus filhos que aqui estão com o Teu poder, para que eles vençam toda forma do mal que existe neste mundo. E que quando Cristo Jesus voltar, todos eles possam olhar para o céu, ver Cristo voltando e receber destas preciosas mãos a coroa que está reservada para cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Amém.